Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Thiago Prota, né? Eu sou analista de TI na DataPrev e eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho de como a inteligência artificial ela vem sendo utilizada dentro dos projetos da DataPrev. Então, o tema dessa apresentação é inteligência artificial a serviço do cidadão na DataPrev. Certo? Deixa eu passar aqui. Só uma breve apresentação aqui para vocês me conhecerem um pouco. Eu sou cientista da computação, com PhD em engenharia de software e TV digital. Também sou especialista em Big Data e inteligência artificial. Atuo como professor universitário em cursos de MBA e pós-graduação. E na DataPrev eu sou analista de TI, né, sou líder da equipe de coordenação, inteligência e integração. Essa equipe, né, essa coordenação, ela atua na DataPrev orientando e definindo padrões em alguns temas, né, entre eles BI, inteligência artificial, Big Data, ciência de dados, e mais recentemente também sou membro do Centro de Excelência de Inteligência Artificial, que foi criado aqui na UDPB, na Paraíba, e a gente tem, desde o início do ano, né, desenvolvido algumas soluções com o uso da inteligência artificial, que eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui para vocês hoje. Antes de entrar no detalhe, né, dos cases práticos aqui que a gente tem para mostrar, eu vou trazer para vocês alguns conceitos relacionados com inteligência artificial. Assim, o termo inteligência artificial ele é um conceito um pouquinho mais amplo, né, onde a gente considera programas com inteligência artificial, são programas que têm alguma habilidade de reproduzir algum funcionamento do cérebro, né, no que diz respeito a um processamento de um sinal de informação. Então, uma sub-área dentro desse contexto de inteligência artificial, a gente pode destacar o processo de machine learning, que ele é composto por diversas técnicas que têm um objetivo de modelar essa inteligência, né, criando soluções, né, que são consideradas comumente chamadas como modelos, onde a gente treina esses modelos que ele aprende a tomar certas decisões baseadas em exemplos de um determinado problema, né? A gente não, de uma forma pragmática, a gente não programa aquela solução, né? A gente meio que treina aquele modelo para que ele, com base nos exemplos que foram passados para aquele determinado modelo, ele aprenda a identificar alguns padrões e a inferir algumas decisões em cima daquela solução, né? Isso representa uma modelagem da inteligência em um determinado escopo, né? E uma sub-área, né, assim, dentro da machine learning, assim, bem falada atualmente, é a questão do deep learning, né? O deep learning é um subgrupo específico de técnicas de machine learning que utilizam redes neurais profundas para fazer essa modelagem dessa inteligência. Então, dentro de um processo de deep learning, né, é possível a gente processar tanto dados estruturados como também dados não estruturados, como, por exemplo, imagens, sons, textos, são amplamente utilizados nessa área, principalmente em algumas sub-áreas, né, da inteligência artificial, como a visão computacional e o processamento de linguagem natural. Então, dentro de um processo de deep learning, ele demanda, né, um processamento de muitos dados. Então, vou tentar detalhar um pouquinho para vocês como é que funciona, né, tentar trazer alguns cases dessas sub-áreas, né, da visão computacional e do processamento de linguagem natural. Iniciando aqui pela visão computacional. Então, a área de visão computacional, ela representa a área que tem por objetivo atuar como se fosse a visão humana, né? Então, ela tem como objetivo interpretar informações que você consegue interpretar olhando para uma imagem, né? Então, como, por exemplo, quando eu vejo uma imagem aqui, essa determinada imagem, eu consigo inferir que isso é uma moto, é uma imagem de uma moto. Mas como ensinar isso para uma máquina, né? Na prática, existe um processo que é a extração de features da imagem que busca extrair algumas características dessa imagem que são características relevantes para aquele escopo daquele problema. Então, se eu tenho um determinado problema que é classificar se aquela imagem é uma moto ou não é uma moto, então eu tenho algumas características que são relevantes para essa classificação. Eu posso, por exemplo, extrair uma informação que tem duas rodas, né? Que ela tem um retrovisor, né? Que ela tem cores distintas,
né? Então, são informações que podem ser relevantes para resolver esse tipo de problema. E aí, diferenciando um pouquinho as técnicas que a gente pode aplicar, né? Como eu disse para vocês, a gente pode aplicar a técnica tradicional de machine learning, onde a partir de uma imagem, né, eu consigo, por exemplo, de uma mesma imagem aqui, vamos delimitar esse problema como se fosse a classificação de cachorro ou não cachorro, dado uma imagem que é passada, né, para esse modelo. Então, no modelo tradicional de machine learning, eu tenho aqui um especialista, né, que ele conhece as técnicas de processamento de imagem e ele precisa evidenciar algumas características que são relevantes para resolver esse problema. Então, ele precisa aplicar filtros de processamento de imagem para destacar algumas dessas características, para evidenciar pixels, por exemplo, que determinam, sei lá, o final da segmentação do objeto, né, quando muda de uma cor bruscamente, ou filtros que eles evidenciam linhas retas, né, em determinados objetos, ou filtros até mais complexos que ele busca evidenciar se tem, por exemplo, orelha, se tem olho, né? Eu posso criar uma combinação, né, dessas features, onde o especialista ele atua, né, baseado na experiência dele, naquele tipo de problema, busca evidenciar algumas características que, no seu entendimento, são relevantes para diferenciar um cachorro de uma imagem que não tem um cachorro. E, por fim, né, assim, depois que é realizada essa extração de features, a gente tem uma etapa de classificação. Essas features elas são organizadas de forma estruturada, e aqui eu uso os métodos tradicionais de classificação de machine learning para eu criar modelos que ele consiga, baseado nas features, classificar se é um cachorro ou não é um cachorro. No caso aqui, né, num processo de deep learning, a gente tem uma diferenciação dessa técnica. A gente não tem mais essa etapa aqui onde o especialista ele precisa empregar a sua experiência e assim, ter um trabalho árduo aqui de criar os filtros. A gente, dado uma quantidade imensa de amostras, né, de dados aqui, de imagens que representam, que a gente chama de dados rotulados, né, que eu digo, essa imagem aqui é de um cachorro, essa imagem não é um cachorro, essa imagem é um cachorro, é um outro cachorro. Então, quando eu tenho um conjunto de dados rotulados, eu posso processar esses dados durante uma fase conhecida como treinamento, né, do modelo, por uma rede neural. E nessa rede neural, ela busca fazer as duas etapas, né? Ela busca extrair a feature e busca extrair a classificação. Então, cada rodada desse treinamento, ele meio que vai ajustando a rede neural, os pesos dessa rede neural, para ele conseguir identificar alguns padrões naquela imagem automaticamente que são relevantes para classificar entre ser um cachorro ou não ser um cachorro. Então, por exemplo, aqui pode ter alguma característica bem imperceptível para o ser humano, né, que possa determinar ali com 100% de certeza que é um cachorro. Por exemplo, pode ter a distância da orelha para o olho do cachorro é uma distância, sempre aquela mesma distância. Nenhum ser vivo tem aquela distância do olho para a orelha, e aí é algo muito relevante. Então, a rede neural ela pode evidenciar esse peso, né? Ela pode distinguir esses parâmetros. E aí é o que diferencia, né, o emprego de uma técnica em relação a outra. E aqui, tentando explicar um pouquinho mais como funciona essa rede neural, a ideia, né, como eu disse para vocês, é uma rede neural profunda, né? Ela tem várias camadas, e cada camada dessa, né, as camadas mais iniciais, ela busca aplicar alguns filtros, né, para evidenciar algumas características mais simples da imagem, né, com relação a destacar retas, destacar mudança de cores, de contraste, né, e à medida que a gente vai avançando nas camadas das redes neurais, elas vão se especializando. Então, a gente tem umas camadas iniciais, elas geralmente são usadas para a parte elas são especializadas em extrair features, e as camadas finais, né, no final ela produz um vetor aqui com várias informações do processamento dessa imagem por todas as camadas, e nas camadas finais ela tem um classificador, que ela consegue distinguir, por exemplo, um animal de um monumento, de um pássaro, de um carro, de uma moto, né, a depender do escopo do meu problema.
certo? Então, como é que isso está estruturado, né? A visão computacional, ela é uma área mais ampla, né? A gente tem vários contextos de problemas, né? Vários domínios de problema. Então, a visão computacional, por exemplo, numa forma mais simples, a gente pode ter um problema que utiliza classificação de objetos, que é dado uma determinada imagem, eu consiga distinguir se ali tem um objeto ou não. Por exemplo, se ali é um gato ou não é um gato, se é um cachorro ou não é um gato, ou não é um cachorro. Dentro da classificação de objeto, a gente tem a etapa de detecção de objetos, onde, por exemplo, além de classificar o objeto, eu consigo delimitar a área que está o objeto, ser exatamente dentro da minha imagem onde está o objeto, e eu posso ter vários objetos ali. Então, por exemplo, eu consigo determinar que aqui tem um cachorro, tem 2 gatos e tem um pato, em cada uma dessas áreas aqui. E especializando ainda mais esse tema, né, de visão computacional, eu posso, por exemplo, ter soluções especializadas no meu tipo de objeto. Eu posso ter uma solução focada em detecção facial, onde, por exemplo, o meu objeto ele busca faces, né, busca delimitar, dado uma imagem, onde estão as faces dentro daquela imagem. Aqui na DataPrev, a gente trabalhou, né, pesquisou em algumas áreas de atuação. Assim, o campo de visão computacional é bem diversificado, a gente tem vários tipos de soluções e a gente priorizou de acordo com as nossas demandas, né? Então, aqui, inicialmente, a gente trabalhou com classificação e detecção de objetos, a gente também trabalhou com alguns recursos de reconhecimento de caracteres, onde o meu objeto ele passa a ser o texto em uma imagem, onde ele consegue determinar a posição daquele texto e consegue extrair aquele texto, né? Transformar aquela imagem em texto. A gente também atuou em projetos usando detecção e reconhecimento facial, onde, por exemplo, dado uma imagem, eu consigo detectar onde está a face e consigo vincular aquela imagem daquela face com alguma face já reconhecida, né? Saber que aqui é a face de determinada pessoa. Ou se não, procurar uma face em um conjunto de faces, ver se aquela face está presente em uma determinada imagem que tem uma multidão, né? Tem várias faces, por exemplo. Uma outra linha aqui de atuação também, para resolver problemas de visão computacional, é a parte de detecção de pontos de interesse, onde o meu output, né, do processamento, ele deixa de ser um retângulo aqui, determinando a área, né, do objeto detectado, e passa a ser pontos na imagem, né? São pontos relevantes para aquela imagem, né? Esses pontos eles são usados para a gente criar heurísticas, onde eu consigo utilizar cálculos matemáticos para inferir algumas informações. Então, posso fazer uma estimativa de pose. Dado um determinado ponto, eu posso estimar se a pessoa está com a mão levantada, se ela está apontando para um determinado lugar. Aqui, eu também posso fazer projeções 3D. Dado um conjunto de pontos que eu extraí do rosto, eu posso, por exemplo, fazer uma projeção em uma modelagem 3D daquele rosto. Posso fazer predição de formas, por exemplo, eu tenho pontos de interesse da face que eu consigo verificar se a pessoa está piscando, ela está olhando para um lado, está olhando para o outro. Além dessas áreas, né, que a gente atuou bastante dentro do laboratório, existem várias outras áreas, né, como, por exemplo, segmentação de objetos, onde deixa de delimitar o retângulo e passa a delimitar o segmento completo aqui do objeto, classificação de emoções, classificação de gênero, de idade, de raça, né, entre outras áreas. Aqui eu trouxe para vocês alguns cases, né, de classificação e detecção de objetos. Então, a gente pode detectar, por exemplo, quantidade de itens, qualidade de itens, né, quais são os itens que estão em uma determinada imagem. Posso verificar a detecção de vagas. Eu posso procurar um objeto dentro de uma multidão, né, específico. Eu posso usar a detecção de segmentos para focar em extrair informações textuais da imagem. Eu posso usar recursos de tempo real, detecção em tempo real, né, para fazer rastreamento de objeto, para calcular a velocidade de automóvel, para gerar alertas, né, em determinadas situações. Dentro do contexto de pontos de interesse, como eu disse para vocês, a gente pode realizar projeção 3D, pode usar soluções que detectam movimentos faciais, usar soluções que detectam movimentos das mãos, gestuais, movimentos do corpo, né? Movimentos do rosto, se a pessoa está olhando para a esquerda, para a direita, identificando algumas características do rosto, onde está o olho, onde está a boca, onde está o nariz. E no uso de detecção e reconhecimento facial, né, alguns cases que estão sendo utilizados,
é a parte de controle de acesso, né, com o uso da biometria facial. A gente pode também usar reconhecimento facial para identificar pessoas desaparecidas, né, fazendo uma projeção de uma determinada pessoa. A gente também pode aplicar reconhecimento facial na segurança pública, onde, dada uma determinada imagem, eu consigo monitorar câmeras em busca daquela imagem, né? Aqui é um caso real, né, de um detento que ele foi encontrado assim pelas câmeras num carnaval, né, e foi identificado. A gente pode usar reconhecimento também para assistir pessoas com deficiência e tentando emitir sinais, né, que funcionem como se fosse a visão da pessoa, né. A gente pode também utilizar em carros inteligentes, aqui até quebrou aqui o link, mas usar reconhecimento facial em carros inteligentes, usar em combate a fraudes, né? Então a gente pode utilizar em várias outras soluções. Dentro do contexto de processamento de linguagem natural, a ideia, isso não muda muito em relação à visão computacional. O que muda aqui é o meu objeto de análise, né? Na visão computacional, o meu objeto de análise ele passa a ser uma imagem. No caso do processamento de linguagem natural, ele passa a ser a linguagem que está sendo transmitida, seja ela escrita ou falada, né? Então, o que ele precisa processar, extrair informações, classificar, é a linguagem natural que está sendo transmitida. Então, no caso aqui, eu posso ter duas abordagens. Posso ter a abordagem tradicional de machine learning, onde, dado um conjunto de textos aqui, eu preciso passar por uma etapa de pré-processamento, onde existem algumas técnicas já conhecidas para pré-processar texto, né, que é fazer a tokenização das palavras, remover stop words e uma série de outras informações. Eu também preciso modelar a minha solução de acordo com o meu problema. Então, preciso ter etapas de extração de features de textos, né, a depender do meu problema. Preciso criar modelos que façam a classificação de acordo com o meu problema. Preciso de etapas que façam inferência. Então, eu preciso de um especialista trabalhando nessas etapas aqui, de um especialista humano trabalhando nessas etapas. E eu também posso usar Deep Learning para fazer esse tipo de processamento. Então, eu posso usar, por exemplo, uma rede neural, né, que ela foi construída justamente para meio que substituir essas etapas aqui, feitas por especialistas. Eu posso criar uma rede neural onde eu passe exemplos, né, pré-rotulados desses textos e eu crie que as camadas elas se especializam nessa etapa de extração de feature aplicada a um determinado problema, né? Eu consigo, por exemplo, aplicar aqui análise de sentimento, classificação de texto, extração de entidade, tradução. Então, uma série de outras soluções focadas na parte de processamento de linguagem natural. Aqui eu trouxe para vocês alguns cases, né, do processamento de linguagem natural, como, por exemplo, aqui eu posso classificar um texto, né, que é muito importante que vocês percebam que aqui dado um texto comum, eu posso ter diversas classificações a depender da finalidade que eu quero interpretar aquele texto. Eu posso interpretar aquele texto julgando a prioridade daquele texto, se é uma prioridade alta, baixa ou média. Posso interpretar aquele texto para verificar o sentimento da pessoa que escreveu, se ela estava nervosa, se ela estava triste, feliz, neutra. Eu posso identificar qual foi o momento, né, que a pessoa está se referindo àquele texto, né? Por exemplo, após uma viagem, antes de viajar, durante uma viagem. Qual é o tipo do texto, se é um questionamento, um elogio, uma crítica, e qual é a categoria, por exemplo, dado um conjunto de categorias. Por exemplo, aqui ele está perdendo um item. A gente também pode usar um processamento de linguagem natural, são duas áreas aqui de atuação, uma é focada em reconhecimento de intenções, onde, por exemplo, dado um determinado comando, eu tenho um modelo, né, que ele consegue entender esse comando. Eu digo, acenda a luz, ele consegue entender que eu quero que ele acenda a luz. E aqui eu tenho também uma área que é focada em reconhecer entidades, que é reconhecer informações relevantes dado um conjunto, dado um texto. Então, por exemplo, aqui, dado esse texto, eu consigo identificar qual é o serviço, qual é o documento, qual é o dia e o lugar que ele quer agendar esse serviço e tentar, por exemplo, automatizar essa solução, né, para
Ele, dado esse texto, ele já faça o agendamento automático. Eu não preciso de alguém lendo aqui e entrando com as informações em um sistema. Aqui, por exemplo, eu posso usar processamento de linguagem natural para fazer a tradução do texto. Eu posso traduzir texto da língua inglesa para português ou outras línguas. E também o processamento de voz, ele também é uma sub-área, né, do processamento de linguagem natural. A gente tem, por exemplo, transformação de voz para texto, de texto para voz, em alguns problemas, e isso é considerado também uma sub-área de processamento de linguagem natural. Agora que a gente já explicou um pouquinho dos conceitos, né, de IA, essas áreas macro, né, da inteligência artificial, eu vou detalhar para vocês algumas aplicações que a gente vem desenvolvendo com o uso da inteligência artificial na DataPrev. Então, como por exemplo, uma determinada demanda chegou aqui para a gente, que é para otimizar o diagnóstico de documentos na análise de concessão de benefício. Então, o INSS, né, ele tem um processo de análise de concessão de benefício, onde o requerente ele solicita um determinado benefício, né, dentro dos benefícios que são ofertados aí pelo INSS, e aí o INSS ele precisa reconhecer o direito, para verificar se a pessoa ela realmente tem direito àquele benefício que está sendo solicitado. E uma das etapas é diagnosticar o documento, né, verificar toda a documentação que está anexada ali naquele processo, né? Verificar se todos os documentos obrigatórios estão ali destacados. E assim, a gente identificou uma oportunidade de usar a IA para otimizar esse processo. Então, aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona esse processo na prática. O requerente, ele solicita o benefício, né, a partir de um dos canais de atendimento do INSS, né, como, por exemplo, o aplicativo Meu INSS, e aí esse requerimento aqui, ele chega para um servidor do INSS, lá na ponta, ele analisar esse requerimento. Então, nesse processo de análise, o servidor ele vai verificar se aquele requerente ali, né, ele realmente tem direito àquele benefício que ele está solicitando. E aí, nesse processo, ele precisa anexar toda a documentação que foi anexada naquele processo, no requerimento. Então, uma das primeiras etapas desse servidor é coletar esses documentos que estão anexados no requerimento. Esses documentos, hoje, eles vêm consolidados em um PDF, né, com toda a documentação que o requerente anexou. Então, essa documentação, ela, às vezes, esse documento tem 10 páginas, 20, 30, até 100 páginas, a depender da complexidade do benefício, né, dos requisitos para ter aquele benefício. Então, todo documento que é anexado está nesse PDF, e às vezes esse PDF é bem grande para uma análise ali do servidor, análise manual. E aí, nesse processo, o que é que o servidor ele tem que fazer? Né? Ele tem que buscar as documentações necessárias, obrigatórias, para ele identificar se a pessoa tem direito ou não. Então, num primeiro momento, ele tem que visualizar as páginas, né? Ele tem que olhar cada página desse PDF, para visualizar se a pessoa, qual é o documento que está naquelas páginas. Então, num segundo momento, ele vai procurar esses documentos. Então, para cada página que ele visualiza, ele vai identificando ali qual é o documento que ele está procurando. Então, por exemplo, ele está procurando aqui uma certidão de nascimento, né, para um benefício que é a pensão por morte. Então, ele precisa procurar algumas certidões, como a certidão de óbito, a certidão de nascimento. Então, ele pode identificar essa certidão, né, identificar que é uma certidão, e no segundo momento ele verificar qual é o tipo dessa certidão. É a certidão de óbito, é a certidão de nascimento, e aí fazer a extração das informações necessárias para ele verificar se aquela pessoa tem direito ou não e conceder o benefício. Sendo que nesse processo, o que é que acontece? Muitas vezes o requerente não anexou nenhum documento. Então, a fila, né, o serviço até chegou, né, para o servidor, né, para ele analisar, mas quando ele foi ver, não tinha nenhuma documentação ali, porque o requerente ele tem um tempo para anexar os documentos naquele requerimento. E aí, às vezes, o requerente, até por desconhecer o processo, ele acaba não anexando. E aí, às vezes, ele anexa, mas ele não anexa a documentação completa. Às vezes, é só alguns documentos.
e às vezes anexa o documento completo, mas está ilegível, né? O servidor ele não consegue visualizar a informação que está anexada ali. Então, nessa etapa, o que é que o servidor faz? Né? Ele precisa abrir uma exigência para o requerente, meio que para o requerente fazer algumas ações no requerimento para anexar aquela documentação. E aí, fazendo isso, né, esse processo, isso acaba atrasando o processo de concessão, porque esse pedido ele fica suspenso até que o requerente inclua a documentação e o servidor volte a analisar toda essa documentação. E aí isso acaba demandando muito tempo, até que o servidor, ele conceda ali o benefício. Então, o que a gente fez? Né? A gente tentou automatizar essas etapas, né? A gente criou um mecanismo para quebrar esses PDFs em imagens. Então, dado um PDF que tem 100 páginas, a gente quebra em 100 imagens distintas. E a gente treinou modelos especialistas em cada uma dessas etapas. Então, a gente construiu um modelo especialista em detectar certidões, né? Então, quando ele recebe essa imagem, ele consegue distinguir se aquilo é uma certidão ou não, né? Eu tenho um outro modelo que ele consegue, dado uma certidão que foi identificada, ele consegue classificar a certidão entre certidão de óbito, nascimento ou casamento. E eu tenho um outro modelo que ele consegue extrair informações dessa certidão. Então, como, por exemplo, aqui, nessa etapa, a gente acaba otimizando o processo do servidor. Então, até de forma, vamos dizer, antecipada à análise. A gente pode processar todo esse requerimento e já previamente abrir uma exigência ali para o requerente, verificando, não tem nenhuma certidão aqui nessa documentação, e aí eu posso solicitar a certidão para o requerente. Tem uma certidão de nascimento, mas não tem a de óbito, eu posso pedir a de óbito dele. Então, eu posso criar automatizações aqui relacionadas com o resultado de cada um desses modelos. E aqui eu tenho a etapa, a gente pode ver que a gente quebrou, né, esses modelos em uma etapa que ele classifica os documentos, que ele realiza o OCR desses documentos e que ele faz a análise dos documentos. Então, são 3 soluções, a gente quebrou o problema, a gente conseguiu dividir. Eu vou mostrar para vocês aqui um sistema, né, deixa eu selecionar aqui, que é um portal, né, de IA, onde a gente consolida todas as soluções que a gente vem trabalhando aqui na DataPrev. E a ideia é a gente usar esse portal para demonstrar para o cliente as nossas soluções para ele identificar o potencial de como usar isso no seu processo de negócio. Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar essa solução, a de detecção e extração de dados de certidões. E aí, quando eu carrego aqui o PDF, por exemplo, um PDF original lá da análise do servidor, eu consigo processar esse PDF. Então, nessa etapa, ele está varrendo aquele PDF, buscando identificar as certidões e trazer para o servidor aquelas páginas que têm certidão. Então, nesse PDF, ele tinha 18 páginas e identificou aqui 2 certidões. E aqui eu tenho todas as outras páginas daquele PDF. Então, ele meio que já traz para o servidor aqui, de forma direta, qual é a certidão. E aí, quando eu seleciono a certidão, ele faz aquela etapa de classificar a certidão e extrair no formato de texto a informação, né? Então, quando eu mandei para ele está verificando que tipo é essa certidão, então, se é uma certidão de óbito, se é uma certidão de nascimento, e ele está extraindo as informações dessa certidão. Então, por exemplo, aqui ele classificou essa certidão como uma certidão de óbito, certo? Aqui ele extrai algumas informações dessa certidão, extrai, por exemplo, o nome da pessoa, a matrícula, o sexo, a data do evento. Então, tudo isso aqui foi informação que são relevantes, que foram identificadas pelo cliente para prosseguir o cadastro, né, a automação desse processo. Então, são informações que um servidor ele teria que ler e digitar em um outro sistema para que pudesse fazer a concessão. E aqui a gente já extrai essa informação. Um outro uso, né, que a gente dá para essa solução é a possibilidade do usuário ele corrigir uma informação que veio, assim, por um determinado momento veio errada, né, num processamento desse modelo. Vamos dizer que eu tenho uma determinada, mudou aqui a minha imagem, eu tenho um padrão de imagem com a qualidade um pouquinho mais baixa e o modelo ele não conseguiu distinguir aqui, identificar a matrícula. Eu posso vir aqui e corrigir a matrícula, né, dessa certidão, e aí eu gravo esse feedback aqui no sistema.
Então, a gente usa esses dados, né, que foram curados pelo cliente, pelo usuário, para a gente sempre estar evoluindo vamos dizer, a inteligência desse modelo. Então, a gente tem rodadas de treinamento que consomem essa correção, né, do usuário, coisas que ele identificou de forma inconsistente. E aqui, né, um outro dado interessante que a gente traz aqui para o cliente, ele conseguir avaliar a solução, né, a maturidade de cada solução, é esse dashboard, né? Então, num dashboard, a gente mostra aqui algumas informações que são relevantes para o cliente ele tomar a decisão de implantar esse modelo em algum processo crítico ou não do seu negócio, né? Então, aqui é um ambiente de desenvolvimento, né? Esses números eles não são reais, mas eu tenho aqui, por exemplo, a ideia é mostrar cada informação relacionada a cada etapa daquela, né? Então, eu tenho informações a respeito do meu modelo de detecção, então consigo aqui verificar se minha acurácia em detectar uma certidão está boa ou não. Se ele realmente, dado uma imagem que eu passo para ele está acertando em dizer se tem uma certidão ali ou não. Eu posso ter uma outra solução que use a classificação das certidões. Posso verificar aqui se a acurácia de determinar se a certidão ele está classificando corretamente entre certidão de nascimento, casamento e óbito. Aqui eu posso, por exemplo, verificar se a extração de dados está com acurácia boa, se ele está extraindo os dados corretamente da matrícula, do nome, de cada entidade. E aí tomar a decisão onde aplicar essa solução. Certo? Então, voltando aqui para a apresentação, eu vou falar um pouquinho de outro problema, né, que chegou aqui para a gente, uma demanda que foi relacionada à verificação de vida, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas o processo do INSS, para alguns benefícios, né, ele tem uma etapa que o usuário, né, o segurado, ele precisa fazer uma verificação, uma prova de vida, para continuar recebendo aquele benefício. Ele precisa ir em uma das agências do INSS para mostrar que ele está vivo, né, e aquele benefício realmente está sendo pago a ele, não a uma outra pessoa que realmente tomou o direito dele ali, né. E aí, essa etapa, né, até com a pandemia, isso dificultou bastante, né, onde o segurado ele teria que ir à agência, né, as agências estavam fechadas, e aí esse processo de prova de vida não pôde acontecer. Mas até mesmo antes da pandemia, o INSS ele vinha trabalhando em algumas alternativas para evitar esse deslocamento do segurado, né, para as agências, porque isso trazia acabava consumindo um pouco da capacidade das agências, né? Ao invés do servidor estar ali atuando em concessões, em um processo ali para a sociedade, ele estava ali fazendo alguma verificação mais pontual de prova de vida, que a gente poderia resolver com alguma tecnologia. E a ideia aqui é como é que a gente pode fazer a prova de vida remotamente. Então, vou mostrar para vocês, se a gente fosse fazer uma prova de vida, né, usando, sem ser automatizada, sem ser o uso da IA, né, considerando apenas o requisito de ser remoto, né? Então, o segurado, para manter o benefício, ele teria que fazer essa prova de vida. E aí, para fazer essa prova de vida, né, o que teria que acontecer? Né? Por exemplo, se ele usasse uma videochamada, né, ali para o servidor, um primeiro passo que o servidor teria que fazer é validar se realmente aquela pessoa que está aparecendo ali para o usuário, ela é a pessoa a pessoa que tem na documentação, né? Então, ele precisa verificar, bater se aquela pessoa é realmente a pessoa do benefício. Outra etapa é interagir com aquela pessoa, né, para verificar se a pessoa ali não é, por exemplo, uma foto, né, que alguém botou na imagem e eu verifiquei. Eu preciso interagir para ver se a pessoa se mexe, se ela levanta a mão, se ela pisca o olho, se ela fala alguma coisa. E uma outra etapa, eu preciso verificar se não houve manipulação, né, dessa imagem, né, se não usou nenhum recurso de deepfake, nenhuma manipulação gráfica, né, de sobreposições de câmeras, para eu fazer uma verificação, me passar por outra pessoa. Então, para isso, né, a gente acabou criando alguns modelos para cada uma dessas etapas, para automatizar essas etapas. Um modelo focado em reconhecimento facial, onde, dado uma documentação, ela consegue verificar se é a pessoa que está sendo exibida ali na imagem. Modelos para detectar movimentos, sejam eles
faciais ou gestuais e modelos para detectar se é fake, né? Se aquela imagem ela teve alguma manipulação. Então, aqui, um resultado, um print aqui de algumas etapas do modelo de reconhecimento facial. Aqui ele está fazendo uma verificação que sou eu, né? Trazendo a minha matrícula aqui, que é da base da DataPrev, comparando com a documentação que eu tenho lá, né, cadastrada. Aqui ele está verificando que esse modelo é real, não foi uma imagem processada. Aqui, por exemplo, a gente está usando o modelo de detecção de pontos, né? Como eu disse para vocês, a gente tem um modelo de detecção de 68 pontos da face, e aí com esses pontos eu consigo detectar movimentos faciais, eu consigo verificar se a pessoa está piscando o olho, se ela está olhando para a direita, se ela está sorrindo. Aqui eu tenho um modelo de detecção de 20 pontos da mão, né? 20 pontos de interesse da mão, e aí eu consigo, por exemplo, verificar se a pessoa está levantando a mão direita, se ela está mostrando o número 4, certo? Então, com o uso, né, desses modelos, a gente consegue identificar o movimento da pessoa. Então, vou mostrar aqui para vocês. Eu peço licença só para eu desabilitar a câmera para poder compartilhar aqui na outra tela. Deixa eu só ligar a luz aqui, que está um pouquinho escuro. Pronto, então deixa eu abrir aqui a demonstração. Então, voltando aqui para o portal de inteligência artificial, eu tenho aqui um outro case, né, que é a verificação de vida. Então, aqui ele solicita, né, que eu habilite a câmera. Então, aqui, habilitando a câmera, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Então, nessa etapa, a gente tem duas possibilidades, né? Esse aqui foi um exemplo que a gente fez para construir a solução. Então, a gente tem um formato padrão, onde ele solicita aleatoriamente 3 movimentos, e a gente tem um personalizado, onde a gente traz aqui todos os movimentos que a gente consegue identificar com os nossos modelos. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele verificar se eu estou levantando a mão direita, se eu estou piscando os olhos e se eu estou olhando para a esquerda, certo? Então, quando aqui, nessa etapa, ele vai pedir para capturar uma foto do rosto ou de algum documento para ele usar como referência. Nesse caso aqui, para a gente ser um pouquinho mais ágil, né, eu vou tirar uma foto do meu rosto, certo? Aqui ele está verificando, né, se a minha face foi detectada, então ele detecta a face, então ele armazena algumas características dessa face para ele comprovar com as outras ações. Então, quando eu passar aqui, ele vai solicitar aquelas ações que eu pré-selecionei, certo? Então, eu vou fazer aqui o processo. Ele está pedindo para eu levantar a mão direita, então, deixa eu só aparecer aqui. Agora ele está pedindo para eu piscar os olhos. E ele está pedindo para eu olhar para a esquerda. Vou olhar aqui para a esquerda. Pronto. Então, nessa etapa, a gente consegue fazer uma verificação e enviar o feedback para ele, né? Então, de cada solução. Então, nesse caso aqui, ele até, eu acho que por conta de alguma luminosidade, alguma sombra aqui, ele acabou identificando que eu levantei a mão aqui. Eu ainda estava prestes a levantar, não sei se ele identificou aqui ainda, mas nesse caso a gente não considera isso como um levantando a mão direita. Então eu desabilito aqui, então vou ensinar para ele que essa imagem eu não estou levantando a mão direita. Nesse caso aqui, na outra solução, né, eu enviei o feedback dessa. Aqui ele está pedindo para eu piscar os olhos, então aqui ele marcou corretamente a etapa que eu pisquei os olhos. E nessa última eu olhei para a esquerda. Aqui eu ainda não estava olhando para a esquerda, então de forma correta ele detectou que eu estava olhando para frente, e aqui eu olhei para a esquerda e ele detectou. Então eu finalizo aqui o teste, e aí ele já envia esse feedback para que a gente consiga avaliar, por exemplo, essa distorção. E nesse momento aqui ele não vê, assim, ele disse que tinha identificado a mão direita, mas na verdade eu ainda estava prestes a levantar a mão direita. Seria algo que a gente não identificou corretamente, certo? Então, essa solução a gente usa dessas duas formas, tanto para o cliente ele experimentar a solução, como também para ele criar, né, a gente construir essa inteligência de cada uma dessas informações, para que a gente consiga rotular essas imagens mais facilmente, a gente consiga ensinar para o modelo e sempre melhorar a acurácia daquele modelo, certo? Vou voltar aqui para a demonstração.
para apresentação, né, o último case aqui que a gente tem, que é a utilização da IA para análise de sentenças judiciais, certo? Então, a gente fez uma outra demanda que chegou aqui para o laboratório, né, para o Centro de Excelência de IA, foi como é que a gente pode otimizar a interpretação de sentenças judiciais na análise de requerimento do seguro-desemprego. Então, o que é isso, né? Eu mostrei para vocês que o processo de solicitação de um determinado benefício, a gente pode otimizar ali previamente aquela concessão, mas, por exemplo, para um seguro-desemprego ou qualquer outro benefício, né, o segurado, ele pode entrar na justiça, né, para recorrer àquela decisão, né? Se a pessoa, por exemplo, tentou ter direito a um determinado benefício e por algum caso o INSS julgou que a pessoa realmente não tinha direito e a pessoa ela tinha como comprovar aquele direito, ela pode recorrer à justiça, né, com aquela decisão, e a justiça ela pode determinar, pode deferir aquele pedido. Isso acaba vindo para o INSS, né, para que ele possa fazer a concessão daquele determinado benefício, no caso aqui o seguro-desemprego, vinculando isso a uma decisão judicial, né, para que o servidor, esse processo ele fica um pouquinho mais complexo, né, o servidor ele precisa entender algumas informações que estão na sentença judicial ali para verificar, por exemplo, realmente aquela sentença diz respeito a aquele requerente, aquela pessoa que realmente entrou, ele está usando uma outra sentença. Aquilo ali diz respeito realmente ao seguro-desemprego ou é relacionado com outro benefício. Aquela sentença foi realmente deferida ou ela ainda está em julgamento ou ela foi indeferida. Né? Então, o servidor ele precisa analisar toda essa sentença, que a gente sabe que é bem complexa, né, essas sentenças judiciais, e aí a ideia, né, é a gente tentar trazer algum recurso de inteligência artificial para tentar ajudar o servidor nessa etapa. Então, mostrando aqui para vocês como é o processo hoje dessa análise do seguro-desemprego, né? Então, por exemplo, quando o requerente ele solicita o seguro-desemprego, né, da mesma forma, isso chega para o servidor analisar, né, aquele requerimento. E aí, como eu disse para vocês, muitas vezes o requerente ele recorre na justiça, né, àquela decisão, e aquele requerimento ele passa a ser vinculado a uma sentença judicial. E aí, quando isso acontece, além dos documentos necessários para comprovar o direito, né, daquele benefício, o servidor ele também precisa coletar o processo judicial. Ele precisa pegar aquele número, né, do processo e usar os meios que ele tem para baixar aquele processo, identificar e ler, entender aquele processo para poder determinar se realmente aquela pessoa tem o direito daquele benefício. E aí, nessa etapa, depois de coletar o processo, o servidor ele precisa, né, ele tem uma etapa que ele precisa identificar as publicações do processo. Né? A gente bem sabe que os processos judiciais eles são demorados, né? Ele tem várias publicações, ele pode ser julgado em várias instâncias. E aí, cada uma dessas publicações, às vezes são publicações relevantes ali para o processo e às vezes não. Então, muitas vezes o processo ele é bem extenso, ele tem às vezes 10, 20, 50 publicações em cada processo desse, onde o servidor teria que analisar. E aí, um primeiro passo que ele faz, né, depois de identificar cada publicação, até para fazer uma triagem do que é relevante ou não nessa análise, ele precisa classificar aquela publicação para verificar se aquela publicação ela tem realmente uma decisão, porque muitas vezes a publicação ela tem um conteúdo um pouquinho mais contextual, um conteúdo que solicita alguma informação, um conteúdo que complementa o entendimento ali do processo, e às vezes não é uma decisão. Então, preciso separar essas informações, né, no primeiro momento classificando se aquela publicação tem um conteúdo decisório ou não. Uma outra etapa, né, para cada publicação dessa que tem um conteúdo decisório, o servidor ele precisa interpretar a decisão daquela publicação. Então, dado que uma publicação tem uma decisão, então qual é a decisão que está ali? Ele está deferindo ou está indeferindo, né, aquele requerimento do seguro-desemprego?
E aí a gente precisa, além de identificar a decisão da publicação, a gente precisa interpretar o impacto dessa decisão no processo. Porque a decisão, né, de uma publicação, a gente entende uma publicação como uma timeline. Então, dado uma determinada decisão, alguma das partes pode recorrer àquela decisão. E aí aquela informação ela pode ser deferida ou indeferida novamente. Isso pode impactar o processo ou não. Então, dado essas etapas, a gente precisa interpretar se cada decisão dessa da publicação ela foi deferida ou indeferida e qual é o impacto dela realmente na decisão do processo. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Pronto, é porque eu acho que deu uma queda aqui no browser e ele mutou aqui meu microfone, desculpa. Voltando aqui, né, nesse processo onde o servidor ele concede o seguro, né, a gente automatizou cada uma dessas etapas. Né? Nessa etapa de identificação da publicação do processo, na etapa, a gente criou um modelo, né, uma heurística aqui também para classificar o conteúdo da publicação, para a gente fazer essa triagem, qual publicação tem conteúdo decisório ou não. E a gente também criou modelos para identificar o deferimento daquela publicação, se ele está deferido ou indeferido, certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu passar aqui, uma demonstração aqui de volta para o portal, né, só um momento. Então, pronto, voltar aqui para vocês. Essa análise de sentença judicial é outro case aqui que a gente tem, né? Então, dado um determinado processo, por exemplo, eu peguei aqui um processo que a gente usou como exemplo, e aí a gente consultou aqui no Jus Brasil, né? Então, esse processo aqui, ele tem, por exemplo, 18 publicações. Então, se a gente for olhar, tem uma timeline aqui da publicação de cada uma dessas publicações, né? Que é bem extenso esse processo. Esse aqui é um dos mais curtos, inclusive, né? Do que a gente já trabalhou. E aí, aqui, a gente tem várias publicações para ser analisada. E aí, qual é a ideia? Né? A gente criou uma forma do usuário ele poder salvar esse processo, então ele consegue baixar aqui como página da web mesmo, né? Então, baixei aqui o processo, e aí ele consegue submeter a nossa solução aqui, né? Deixa eu só incluir ele aqui, pronto, e aí eu vou processar ele, e aí o que é que vai acontecer? Né? Ele vai fazer o processamento, né, desse processo, desse número que eu acabei de baixar, e ele vai interpretar essas informações. Então, ele identificou aqui cada uma das publicações que tem nesse processo, certo? Então, eu tenho aqui algumas publicações, e aí aqui ele consegue identificar quais publicações têm conteúdo decisório ou não. Então, quais publicações, ele marca aqui, todas essas aqui não tiveram conteúdo decisório, e essas aqui tiveram conteúdo decisório. Então, nessas daqui, ele acho que tem conteúdo decisório, né, ele consegue julgar se é deferido ou indeferido. Da mesma forma, né, que os outros cases que eu mostrei para vocês, o usuário ele pode interagir aqui com a solução, né, ele pode chegar aqui e mandar um feedback para dizer que aqui tem um conteúdo decisório, né, aqui tem um texto, né, da publicação, e ele consegue mudar aqui a decisão, dizer que foi deferido, que foi indeferido, e isso vai sendo armazenado na nossa solução para a gente continuar evoluindo o modelo, né? Ele conseguir corrigir algumas informações que foram passadas aqui para ele, certo? E aqui, né, só para finalizar aqui com vocês, além desses 3 cases aqui, a gente também tem a gente desenvolveu um framework de chatbot, né, que é o chatbot do FIA, que a gente chama Framework de Inteligência Artificial, que a ideia, né, é possibilitar a criação de chatbot, né, utilizando esse framework. No caso aqui, para o portal, a gente criou um framework, né, um chatbot especializado em explicar conceitos relacionados com o IA.
né? Então, posso perguntar para ele aqui, por exemplo, o que é visão computacional. E aí ele traz para mim aqui o que é visão computacional. Posso fazer uma outra pergunta, por exemplo, o que é inteligência artificial. Então, ele traz aqui a resposta. Então, aqui só foi para exemplificar a interação, né, de um chatbot, por exemplo, aqui com esse domínio. Então, a gente criou, né, a gente tem uma tela de curadoria, até por conta do tempo, não vou entrar aqui em detalhes, né, dessa informação, mas a gente tem uma tela onde a gente consegue treinar as informações do chat, onde, dado um determinado conjunto de perguntas, a gente consegue classificar e associar quais são as respostas daquele bot. E aí ele entende, né? Não necessariamente eu preciso fazer a pergunta da mesma forma. Eu posso mudar o formato do meu texto, eu posso errar, né? Até a gente digitando, às vezes a gente erra algum texto e tal. Então, o bot, dado a quantidade de exemplos, né, que ele vai consumindo, né, ele vai tomando decisões para gerenciar esse diálogo e saber quais as respostas ele vai dar, em que momento ele vai dar. Né? Então, a gente criou também uma solução aqui. E aí, só para deixar claro para vocês, né, todas essas soluções a gente criou usando tecnologias open source. Né? A gente usou, por exemplo, o RAS aqui para a construção do chatbot, a gente usou Delib, Face Recognition para a parte do reconhecimento, a verificação de vida. A gente usou o OCR, o Tesseract, para fazer o OCR das certidões. Então, a gente usou algumas tecnologias, usou bastante o OpenCV para fazer manipulação, né, dessas soluções de visão computacional. Então, a gente usou assim, várias soluções open source que a gente conseguiu construir soluções com potencial bem elevado para o nosso cliente. E aí, para fechar aqui, voltando aqui para a apresentação, eu fecho com uma reflexão, né, assim, dado que vocês viram aqui, né, até mesmo a gente, dentro da DataPrev, à medida que a gente, assim, o que a gente tem como membro do laboratório, né, é demonstrar essa potencialidade das soluções focadas em inteligência artificial. Né, e aí a ideia é a gente ter uma reflexão, né, de como é que a gente pode modernizar e ampliar a oferta de produtos para a sociedade com o uso da IA. Né? Então, como é que a gente pode criar soluções mais focadas aí no cidadão para resolver alguns problemas, para a gente otimizar os serviços, né, para a gente ser mais ágil com o uso da inteligência artificial. Ela não veio para substituir, né? A ideia é assistir realmente, a gente dá agilidade, para que a pessoa realmente ela se especialize ali onde realmente deveria ser especializada, para a pessoa ela conseguir usar essas ferramentas, né? A gente pensando em cada modelo desse como alguma ferramenta que ela possa usar ali dentro do seu processo de acordo com a sua necessidade, certo? Então, eu agradeço aqui a participação, agradeço o convite de estar representando aqui a DataPrev, né, nesse evento, e gostaria de deixar esse espaçozinho aí, acho que temos pouco tempo, né, mas não sei se temos dúvidas, para responder alguma pergunta que tenha ficado aqui ao longo da apresentação. Muito obrigado, pessoal. Amaury, a gente tem alguma pergunta? Pois é, pronto, eu estava monitorando aqui os comentários, mas estamos sem nenhuma pergunta ainda. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. A gente está aberto aqui, pessoal. Se não tiver, a gente pode encerrar. Podemos encerrar. E, assim, qualquer dúvida, aqui está meu contato também, né? A Amaury está aqui representando também um membro do laboratório de IA, né? Ele está me ajudando aqui para monitorar e apoiar aqui nas dúvidas, mas qualquer dúvida, qualquer contato, que vocês podem entrar em contato aqui comigo, né? E a gente tenta sanar as dúvidas que forem passadas depois, tá bom? Muito obrigado, pessoal.